Sim, tá tudo preparado, tá tudo pronto aqui no canal dos Mistérios, nas histórias sobrenaturais do Paulinho Boa Pessoa, mais uma história muito interessante. O que teria havido com a tia Ninha? O que teria acontecido com ela? É uma descrição feita pelo marido da tia Ninha numa história espetacular. O Dimas nos escreve, alô Dimas, muito obrigado, viu, pela confiança. Escreveu aqui a história envolvendo a esposa dele, a tia Ninha, e um fato havido que ele só consegue explicar através do espiritual. Mas, obviamente, que ele abre isso para discussão e nós queremos a tua opinião. Mas ele diz, Paulinho, isso só é possível ter acontecido com a tia Ninha levando-se em conta o espiritual. E ele acabou fazendo, inclusive, vamos chamar de contraprova. Ele procurou alguém para testar exatamente isso. E é o que ele vem nos contar. A história é muito interessante, então eu peço a você que prepare o seu coração. Perfeito? Mas antes de eu começar, convite. Visite o nosso outro canal, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as lindas histórias de amor. Tem uma história lá que eu publiquei em 2 capítulos, que diz assim: traição e mentira são capazes de salvar um amor e salvar uma vida? Essa história é muito interessante, muito. Foi inclusive a última publicação. Está em 2 capítulos. Para quem gosta daquelas lindas histórias de amor, dá uma passadinha lá. Paulinho Boa Pessoa Oficial. E procure essa última publicação. É fácil de você encontrar, né? É traição e mentira. Podem salvar um amor, podem salvar uma vida. Então você vai ouvir e comentar. Perfeito? Um pedido a mais, quero inscrições nesse novo canal. Eu preciso de inscritos nesse novo canal. Paulinho, mas eu já me inscrevi. Comprometa-se comigo que você vai avisar aquele parente, aquele ente querido, aquela sua amiga, aquele seu parente, e pedir para ele, para ela, para que também se inscreva aqui no nosso canal. Perfeito? Só assim o canal pode crescer. Mais um pedido, seja membro do nosso canal, isso é muito importante. O YouTube incentiva os produtores de conteúdo a terem fãs que sejam membro. Isso dá força pro canal. Me apoia aí, me dá essa força. Perfeito? Tá tudo pronto? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história do Dimas com a tia Ninha, aí vai chegar uma outra pessoa, mas eu não posso dar spoiler agora. Já vai começar. A verdade de cada um. Eu quis sentar ali no banco daquela praça. Eu fiz questão, Dimas, fiz questão de me sentar ali, porque ali eu queria recordar a tia Ninha. As lágrimas molhavam meu rosto e caíram com mais abundância quando as crianças começaram a brincar ao meu redor. Eu parecia ouvir a voz da tia Ninha, minha querida tia Ninha. Você cantava aquela canção que me ensinou também a cantar e que eu fui melhorando na medida que eu podia, aprendendo um pouquinho mais da letra, fazendo o complemento da sua letra. Namorar você no colegial, tia Ninha, foi maravilhoso também. Suas trancinhas de criança se transformaram em longas madeixas negras que balançavam ao seu andar e ao sabor do vento forte da brisa. Você era minha menina mulher. Que linda dama você
você se tornou. Nossa, tia Aninha, como você ficou linda! Naquele seu vestido de casamento, como foi bem escolhido por você. Tão linda, que quando você falou sim, eu aceito. Quando você disse sim, eu aceito, eu me emocionei. Aos 30 anos, eu ficava ainda de queixo caído ao ouvi-la falar no microfone. Impressionante como você tinha, assim, esse dom da palavra, sabe, Tianinha? No púlpito da igreja, onde você fazia lindas reflexões da palavra de Deus. Nossa, como você falava bem, quanto orgulho eu tinha de você. Seu dom da retórica me encantava. Que inteligência você tinha. As palavras brotavam da sua boca. Quanto vocabulário. E não era só vocabulário, era dizer com sentimento tudo que você dizia, Tianinha. Quanto orgulho eu sentia quando você recebeu aquele diploma das minhas mãos. Você fez o curso de Direito, formou-se em advogada, foi aprovada nas 2 provas da OAB, sem ainda terminar a faculdade. Que orgulho eu tinha de você, da tua inteligência. Ah, mas quem sou eu? Quem era a minha inteligência perto da sua? Era como se eu estivesse, naquele dia, entregando-lhe o diploma, dando-lhe o algo mais valioso que eu havia lhe dado. Eu tinha orgulho de você, Tianinha. Eu sentia como você fosse parte de mim, sabe? É isso. Eu tinha tanto orgulho de você que eu sentia você como se você tivesse, sei lá, saído de mim também. Fosse parte de mim. Como eu te amava. Tianinha, como eu te amava. A nossa vida passou como um filme numa rapidez tremenda. Não sei porquê, mas eu e você, Tianinha, resolvemos não ter filhos. A idade madura veio com um brilho e com carinho. Éramos ainda 2 em 1. Como você dizia, somos uno. A velhice veio com singeleza de uma flor que de repente tem o seu ciclo. A flor é botão, depois a flor ela se abre, ela encanta, e também depois as pétalas dessa flor, devido ao passar do tempo, ela vai se enrugando aos pouquinhos, vai murchando aos pouquinhos, mas nem assim as pétalas caem. Um dia, Tianinha, e foi logo após você ter completado os 60 anos, ainda muito linda, aquele cabelo grisalho bonito que você combinou, você falava que eram luzes, né? Exatamente, até aprendi essa expressão. Você fez luzes no cabelo, o cabelo grisalho, mas ganhou também o cabelo preto. Nossa, ficou bonito demais. Quando você acabou de completar 60 anos, naquele dia, foi a primeira vez que eu observei você me fazer a mesma pergunta 2 vezes. E você fez a mesma pergunta 2 vezes em menos de meia hora. Eu achei estranho porque a sua memória era espetacular, Tianinha. A sua mente era espetacular. Mas a partir desse momento, logo após você ter completado os 60 anos, a partir dali você tinha lapsos constantes de memória que começaram a me assustar. Você não admitia procurar um médico, embora eu já tivesse observado que era necessário um médico. Você achava que era apenas um cansaço. É estresse. E assim, Tianinha, eu fui vendo você piorar dia após dia. Você ficava nervosa com pouca coisa e por muitas vezes brigou comigo. E gozado, nas horas que você brigava comigo, você não me chamava mais de Dimas,
que quando você ficava nervosa, você me chamava de Dimas. E também não me chamava mais de meu amor. Você começou a confundir e a me chamar de pai. Você nunca me chamou de pai. E eu observava que quando você me chamava de pai, não era só uma força de expressão. Você achava mesmo que eu fosse o seu pai. Pai? Você ficava nervosa por pouca coisa e não era assim. Você me chamou de pai e nunca havia usado essa expressão comigo. Mas o desespero maior mesmo, Tianinha, foi quando você foi convidada a fazer uma palestra. Você era ótima, palestra numa escola. Eu achava que você não devia aceitar porque eu já tinha observado os problemas que você estava enfrentando. Mas você insistiu e aceitou. E quando você estava no palco, lá no colégio, lá na escola, e lhe deram o microfone, você olhou para todos na plateia e em tom de confusão total, começou a gritar toda confusa: "Pra que isso? Pra que isso? Quem são vocês? Onde eu tô? Pra que isso? Quem são vocês? Onde eu estou?" Nossa, Tianinha, quando eu vi você falando aquelas barbaridades, sem entender por que estava, onde você estava, eu saí correndo do meu lugar onde eu estava sentado, subi correndo as escadas. Você me olhou e, sei lá, me achou estranho. Eu tentei tirá-la dali. Você não me reconheceu. E quando eu tentei colocar a mão em você, você até me bateu. Olha, foi preciso, Tianinha, muita diplomacia para eu levá-la. Vem, Tianinha, vem comigo. Sou eu, Dimas. Calma. Senta aqui. Te coloquei no banco do carona no carro. Lá no carro, quando eu me sentei no meu lugar de motorista, aí sim, você me abraçou. Lá no carro você me abraçou, mas me chamou de pai. E quando você me chamou de pai, me abraçando, chorei. Chorei muito. E eu decidi que eu levaria você ao médico. Quer você quisesse, quer você não quisesse, você iria para o médico. Chegando em casa, você não se lembrava de nada, Tianinha. E eu também agi como se nada tivesse acontecido. Em casa você me chamou de meu amor. Dimas, meu amor, vem se deitar. E assim eu decidi, por aquela noite, ignorar o acontecido, mas não ao ponto de esquecer a ideia de levá-la ao médico no dia seguinte. E nós fomos ao médico. E depois de vários exames, Tianinha, depois de dias, ficou constatado o que no fundo eu já sabia. Você estava com Alzheimer. Mal de Alzheimer. Nossa, Tianinha, foi uma punhalada no meu coração. Doeu mais ainda quando o médico disse que era tarde demais para fazer alguma coisa. Receitou sim alguns remédios para tentar retardar os efeitos da doença, mas a doença já tinha avançado muito. Você se perdia, Tianinha, dentro de casa. Fugia. E eu tinha que mantê-la trancada para evitar que você se machucasse, que você se perdesse de mim. Comecei a ler. Li uma centena de livros que falavam sobre a doença. Mas quanto eu mais lia, mais eu ficava desesperado. Então eu resolvi cuidar de você pessoalmente. Fiz até um curso de enfermagem. Para saber as atitudes corretas para te agradar. Eu não queria que ninguém judiasse de você. Parei de trabalhar, pedi uma licença e fiquei em casa, dentro de casa com você, cuidando de você. Eu era o seu enfermeiro, Tianinha. Mas você agora já não me chamava de meu amor. Você já não me chamava de Dimas, e sim de pai.
E foi numa conversa com você. Você me chamando de pai, que naquele diálogo você mudou tudo. Você olhou para mim, tia minha, e falou: pai. E eu resolvi te encarar como filha, porque não adiantava eu questionar. Não adiantava. Pai, escuta, ó. A mãe morreu, pai. Você falava assim comigo, Tianinha. Esse era um diálogo travado entre mim e você. Eu era o seu pai. Seu pai que já havia falecido há tanto tempo, mas eu era o seu pai. Então você olhou para mim e disse: pai, escuta. A mãe morreu. E eu não quero, pai, que o senhor fique sozinho. O senhor vai ficar com a minha prima, a Rita Maria. O senhor tá ouvindo, pai? Eu tô ouvindo sim, Tianinha. O senhor não vai ficar sozinho. O senhor vai ficar com a minha prima, Rita Maria. Certo. Certo, Tianinha, tá. Eu fico com a tua prima, Rita Maria. Só que você, naquele momento, eu não sei se você teve lucidez, coisa que eu não consigo entender, e é isso que eu quero deixar hoje nessa carta muito clara, para que as pessoas possam me ajudar a entender. Naquele momento você falou: então liga para ela agora, pai. Eu até fingi que liguei, mas você falou assim: não, mas eu quero falar com ela, pai. Aí eu liguei mesmo, liguei para Rita, tua prima, a Rita Maria. E aí eu tive que te passar o telefone. Você falou: Rita, vem cá, por favor, agora em casa. E como ela morava pertinho, em coisa de 15 minutos ela chegou. E quando a Rita chegou, você de novo olhando para mim falou: pai, me dá a sua mão. E eu dei a mão a você. Rita, gozado, a Rita você reconhecia. A Rita, sua prima, você reconhecia. A mim não, você chamava de pai. Pai, me dá a sua mão. Rita, me dá a sua mão. E aí você me fez segurar na mão da sua prima, Rita. Agora me promete, pai, olhando para Rita, diga assim: Tianinha, eu vou ficar com a sua prima Rita Maria. Com a sua prima Rita Maria. Eu não vou ficar sozinho nesse mundo, fala. Eu não vou ficar sozinho nesse mundo. Não vou ficar. A essas alturas eu comecei a chorar. E a tua prima Rita também. Você não. Agora a Rita faz a mesma coisa. E a Rita então prometeu, da mesma forma que eu. Exatamente 9 dias depois disso, no 9º dia após isso, você veio a falecer. E aí eu fui cuidar de toda a burocracia, do seu velório, do seu sepultamento. Você morreu 9 dias depois porque já não sabia mais respirar, ficou na UTI de um hospital. E eu fui cuidar do seu sepultamento e fiz questão de sepultá-la na sua terra natal. Mas talvez agora venha a maior surpresa. Aquela promessa que você me fez fazer diante da Rita e a Rita diante de você, aquela promessa feita a você se cumpriria. Eu com 65 anos de idade, sua prima Rita, viúva também, aos 63 anos, ficamos juntos. Descobrimos a partir daquele dia, diante da promessa feita na sua presença, que poderia de fato haver uma história entre mim e ela. Essa é a surpresa da nossa história, Tianinha. Como uma pessoa com Alzheimer pode ter tido um momento de meia lucidez, porque você não me reconhecia, você me chamava de pai, mas reconhecia a prima Rita Maria. E eu, na condição de seu pai, você me fez me prometer, e eu prometi que eu ficaria com ela e não ficaria sozinho.
E você a fez prometer que ela ficaria comigo e não ficaria sozinha. E foi exatamente assim que nasceu a união entre mim e ela. E nós estamos juntos e felizes. E de certa forma sentimos que você nos abençoa de onde você está agora, que eu imagino seja o céu. Porque uma pessoa que teve a conduta e a vida que você teve aqui nessa terra só pode ter merecido, por parte de Deus, o céu. É essa história que eu quero que você comente. É essa história que eu quero que você opine. Como uma pessoa com Alzheimer pode ter uma meia lucidez de não reconhecer a mim chamando-me de pai, mas reconhecer a prima, chamando-a corretamente pelo nome e entendendo que a prima era viúva. E ela entendia que o pai também foi viúvo e nos fez prometer que ficaríamos um com o outro. E de fato ficamos. Como é que esse tipo de coisa pode ser possível? Chegando ao final da minha história, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu só posso entender que tudo o que aconteceu com a tia Aninha foi algo espiritual. E como eu não me conformava com os fatos, um dia conversando com a Rita Maria, ela própria descobriu uma senhora que iria nos atender para esclarecer exatamente esses pontos. Fomos então, eu e a Rita até lá. E ela nos esclareceu que tudo isso aconteceu por uma permissão espiritual. De fato, ela teve uma autorização do espiritual, teve momentos de lucidez para nos indicar o caminho. A gente ficou muito emocionado no dia, mas obviamente que tem gente que acredita nessa história e outras pessoas nem tanto. Por isso, aqui no seu canal, a partir de agora, eu queria que as pessoas comentassem. Manda o seu comentário para cá.